No dia 8 de fevereiro de 2018, eu fui chamado no canal O Primo Rico para gravar um quadro chamado Onde Ele Investe. Lá foi a minha primeira aparição pública no canal O Primo Rico de Thiago Nigro, que agora está aqui no meu canal para que a gente possa gravar um quadro baseado naquele, mas logicamente com melhorias, né? A nossa visão aqui é disruptar aquele quadro, que é o Como Ele Investe. Nossa, a ideia é genial essa. Genial a ideia. Então, se você quer saber como o Primo Rico investe, e não apenas através da sua carteira pública, do Rumo ao Bilhão, fica aqui conosco. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar vocês que no dia 16 de agosto eu vou abrir inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda. Então, se você, que muitas vezes nem entende como funciona o dinheiro, quer sair de uma vida de endividado, um perfil descontrolado, um perfil desligado quanto a dinheiro, para realmente começar a poupar e investir, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial, fique atento às inscrições. Há mais informações aqui no link da bio. Espero ver vários de vocês na 18ª turma do Viver de Renda. Thiago, primeiro, muito obrigado pela presença. Prazer ter você aqui nesse quadro. Como eu disse, inspirado no quadro do teu canal, que eu gosto bastante. Prazer é meu. E eu gostaria de falar sobre coisas que não aparecem na sua carteira pública, porque tá público. Qualquer um pode chegar no vídeo de julho, por exemplo, e ver as principais posições. Eu quero falar mais sobre a metodologia na parte de investimentos, mas gostaria inclusive de começar com uma outra abordagem, porque você já provou, através da performance pública da sua carteira, que você é um ótimo investidor. Basta ver o retorno que você teve desde que criou o quadro. Agora, o que o pessoal muitas vezes não conhece é o Thiago empresário, pelo qual eu particularmente tenho grande admiração, tanto que virei seu sócio, porque eu entendo que nessa parte de negócios você é uma pessoa muito melhor do que eu, por exemplo. E eu me considero um cara bom. Eu sempre falo isso, né? Não escondo de ninguém que eu tenho muita estima pelas minhas habilidades, mas você é um cara excepcional nessa parte. Então, eu queria que você começasse dizendo se você se enxerga hoje, né, como um melhor investidor ou como um melhor empreendedor e você só investe aquele patrimônio que você ganha com empreendedorismo de maneira que ele cresça ao índice maior do que a inflação. Como que você vê essa relação? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Eu não me considero um cara excelente em nenhum dos dois, para ser bem sincero. Eu considero que nos investimentos eu sou um cara que eu sigo um método que funciona, né? E quando você tem um método que funciona e você se expõe à convexidade de alguma forma, você vai ter sorte ao longo do caminho, né? E esses poucos momentos de sorte vão fazer você parecer que você é muito melhor do que de fato você é. Foi um pouco do que aconteceu comigo no mundo dos investimentos. Não acho que precisa de muito talento para investir como investir. No mundo dos negócios, eu particularmente acredito que eu sou melhor do que no mundo dos investimentos, mas ainda assim também não me considero excepcional. Eu me considero um cara mais esforçado que a maioria. Isso daqui com certeza. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui um cara mais esforçado que a maioria, mas nunca um cara mais talentoso. Eu considero, poxa, eu já fiz teste de QI, etc. Me considero um cara inteligente, né? Sou considerado um cara inteligente, logicamente, né? Sob a ótica racional da coisa, mas não tenho nada de excepcional, Perino. Você não acha que tem nenhum tipo de, brilhantismo a mais em certas coisas? Cara, eu gostaria de dizer que sim. Não é por uma questão de humildade que eu estou dizendo isso. Eu realmente só acredito que eu penso talvez um pouco maior e mais longe que a maioria das pessoas. Eu consigo postergar um pouco mais a minha satisfação imediata. Então as pessoas elas preferem receber salário, eu prefiro olhar para o lucro do negócio que vai vir daqui a X anos. E eu acho que esses pequenos movimentos, eles acabam me fazendo ganhar um pouco mais de dinheiro. Tanto é que eu demorei mais do que as pessoas que eu conheci na minha jornada para ganhar dinheiro. Enquanto eu tinha meus amigos na faculdade, estagiando em grandes empresas, ganhando lá 2, 3 mil reais quase como estagiários em Procter & Gamble e Itaú BBA e etc. Eu não ganhava nada, né? Eu empreendia. E quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, eles já eram analistas. E quando eu comecei a ganhar um dinheiro, eles já eram gerentes. E aí, quando mais um dinheiro, eles já estavam comprando apartamento e casas e tal. Então eu demorei muito mais que os outros para ganhar dinheiro. Só que como eu empreendi, em algum momento, essa curva ela cresceu muito mais rápido. E aí pareceu que, nossa, eu era muito mais bem sucedido. Mas na verdade eu posterguei, né, os meus ganhos e junto com um pouco de sorte, um grande aprendizado que eu tive foi o aprendizado de não vender a minha hora, né? E como eu não vendi a minha hora, eu fiz o inverso. Eu comprei a hora daquelas pessoas que estavam dispostas a vender, né? Então eu dei para elas o curto prazo da segurança, eu fiquei com risco e o risco ele permite que você quebre a cara ou você se beneficie demais. Eu acho que eu quebrei a cara, mas também me beneficiei demais ao longo do tempo. Então não acho que eu sou um cara
tão talentoso. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ter alguns benefícios que outras pessoas normais não têm. O que eu quero dizer com pessoas normais? Eu digo pessoas que não têm um grau de fama que, de alguma forma, eu consigo conquistar. Isso me permitiu acessar pessoas muito brilhantes. Essas sim, pessoas brilhantes, né? Então, muitos bilionários, muitos empresários, muita gente de fora. E essas pessoas todas tinham alguma coisa brilhante a me ensinar. E aí eu apliquei isso nos negócios e aí, de fato, me cerquei de pessoas muito melhores que eu. Eu já te falei 1 bilhão de vezes que eu te considero melhor que eu em várias coisas. A pessoa não conhece a brincadeira interna nossa, mas você tem um track record interno muito bom. Então, é como se a gente fosse a Bridgewater, a sua opinião teria um peso muito maior do que muita gente aqui dentro. Então, hoje, eu acho que a gente tem sócios que têm opiniões muito valiosas e ajudam a gente a caminhar para a direção correta. Então você acha que não foi uma questão, embora você mesmo tenha dito que é um cara inteligente, não foi uma questão de ter mais inteligência, foi uma questão, por exemplo, de ter acesso à melhor informação através de mentores que você pôde conhecer porque adquiriu um grau maior de fama. Seria mais ou menos isso. Isso daí fez eu me destacar depois que eu já tinha atingido algum resultado. Você teve o resultado inicial para conseguir esses caras. Exato, né? Esse resultado inicial, ele veio de muito trabalho, mesmo, né? Então, eu tinha uma época onde a gente tinha um quadro branco no escritório. Nessa época eu não ganhava dinheiro. Devia estar ganhando uns 3 mil, 4 mil reais por mês. E aí tinham 5 pessoas no escritório, a gente estava empreendendo e a gente competia para ver quem trabalhava mais. E eu lembro que quem trabalhava mais, meu besta fala isso hoje, mas quem trabalhava mais do que 15 horas por dia ganhava um booster de Magic, né, no final da semana. E eu lembro que a gente trabalhava de 15 a 17 horas por dia, né, que era o tempo que a gente ficava no escritório. Então eu trabalhava muito mesmo. Agora, uma sorte que eu tive foi me apaixonar cedo pelo mercado financeiro. Porque não adianta você se esforçar muito num lugar que não tem solo fértil. E o mercado financeiro tem. Então, se eu estivesse começando hoje de novo, eu iria olhar ao meu redor e procurar aonde está o dinheiro. Então, quando você encontra um mercado que tem dinheiro e você está fazendo parte desse mercado, de alguma forma sobra mais para você. O mercado financeiro é um mercado com muita grana. E como eu fui empreender dentro desse mercado e comecei a trabalhar muito, inevitavelmente ia sobrar mais dinheiro para mim. Assim como tem hoje o mercado de tecnologia, o mercado de marketing digital, e em alguns outros mercados também. Então, uma das sortes que eu tive, e isso eu acho que foi sorte, foi me apaixonar pelo mercado financeiro. E talvez a maior sorte que eu tive dentro disso foi ter transformado rapidamente a minha ganância em ambição. Porque eu entrei no mercado completamente ganancioso. Isso aqui me ajudou, mas me atrapalharia se eu não tivesse rapidamente entendido que a ganância iria me fazer quebrar a cara. Então acho que esse pequeno ajuste me ajudou muito na história. Eu tenho 2 comentários para fazer sobre isso que eu acho interessantes. O primeiro ponto é essa questão do solo fértil que você disse. E de fato o mercado financeiro tem um solo muito fértil, tem muita recompensa. Tanto que agora eu não me lembro se foi o Howard Marks ou se foi o Ray Dalio, mas eles falaram que um deles, talvez até os 2, né? Porque um costuma pegar as boas opiniões do outro também, disse que as cabeças mais brilhantes do mundo, muitas delas estão no mercado financeiro porque as recompensas são desproporcionais. Então você atrai esse pessoal para cá. De fato é um solo muito fértil. E quanto àquela questão dos mentores, eu perguntei até porque é uma opinião que eu tenho. Eu tive acesso a ótimas pessoas ao longo da jornada, muitas delas que eu conheci através de você. Você, por exemplo, tinha um acesso grande ao Guilherme Benchimol, da XP. Eu lembro que uma vez você me contou que você foi falar com o Benchimol e tinha tido um resultado muito bom. Na época não era Grupo Primo, era no Primo Rico. E ele falou, tá, e como é que você faz para multiplicar isso por 10? Aquilo abriu tua cabeça e você pensou, não, tem que ser só eu, né? Tem que ser um negócio maior. E eu pensei, bom, quem que eu acessava fácil? Era o meu pai. E o meu pai é coronel do Exército, né? Foi piloto de helicóptero durante 12 anos. E aí quando eu fazia um lançamento e ganhava em um único dia mais do que o meu pai ganhou na vida inteira, falava, pai, esse foi o resultado. Ele não falava, como é que multiplica por 10? Ele pensava, meu Deus, né? Que incrível isso. Então, na minha cabeça eu pensava, já tá bom. Até que você me mostrou, não, cara, olha o equity que você pode ter aqui nesse negócio. Tudo isso eu aprendi contigo. E eu achei até impressionante, porque eu estava acostumado a investir em empresas da Bolsa há 15 anos. Eu não tinha pensado no meu negócio ainda como algo que pudesse ter valor de mercado. Eu pensava nele somente como uma vaca leiteira. Tiraria leite da vaca até o dia que a vaca deixaria de existir, quando eu quisesse parar de fazer aquilo que eu fazia. O que eu acho que vai demorar muito tempo para acontecer, mas eventualmente iria acontecer. E até para encerrar essa parte de negócios e entrar nos investimentos, afinal esse é o quadro Como Ele Investe, hoje, pensando em negócio, além do Grupo Primo, você tem participação em empresas que estão fora? Você abriu um negócio com o teu irmão, com a tua mãe? Porque eu lembro das palhetas, por exemplo, que eram muito boas, inclusive. Palhetas não, palha italiana. Como é que acabou isso? Continuou? Eu não tenho nenhuma posição hoje fora do Grupo Primo. Eu acredito que um dos meus aprendizados, né, foi com um cara chamado Chris Gardner, que é o do filme A Procura da Felicidade. Ele veio pro Brasil, uma vez a gente conversou, ele estava com 2 relógios, né? Eu falei, por que você tá com 2 relógios? Ele falou assim, porque eu não tenho tempo para perder. Eu falei, uau, né? E aí logo depois ele falou assim, there is no plan B. Não tem plano B, só plano A.
E eu acho que isso aqui vale para o empreendedorismo, isso aqui vale para os negócios, não vale para a nossa carteira de investimentos, mas para os negócios vale. Então, eu não tenho plano B. E eu acho que é igual ao casamento, né? Se você casa e você tem plano B, talvez você tenha um casamento frágil, talvez seja fácil você se desapegar, porque em algum momento perde a graça. Então... Quem tem muita saída vai usar a saída eventualmente. Vai usar a saída, porque não dá para você ficar a vida inteira só felicidade. E empreendedorismo e negócios, na verdade, é muito mais sobre você tropeçar, né, do que você comemorar. A gente sabe disso aqui. Todo dia brigando, arrumando, negociando e às vezes uma grande felicidade acontece de tempos em tempos que justifica tudo, né? O que enriquece os empreendedores geralmente é uma grande porrada, não é só a consistência. Então, hoje eu não tenho nada fora do Grupo Primo, né? Eu tenho a minha carteira de investimentos, eu tenho a posição de equity do Grupo Primo. E eu faço isso porque se eu tivesse saída, né, nos momentos difíceis do Grupo Primo, talvez eu iria dar tchau para todo mundo, né? Então, tudo meu está aqui, né? Os direitos do meu livro estão aqui, as minhas palestras estão aqui, publicidades estão aqui, mentorias estão aqui. Coisas que em tese não estariam numa empresa estão. Isso daqui me faz ser obrigado a fazer com que isso dê certo e também me faz passar a mensagem para o time, né? Então, tudo que eu tenho está nessa empresa. Tudo, assim, credibilidade, nome, marca, livro e a minha carteira de investimentos, ela é diversificada, né? E todas as iniciativas de venture capital que a gente tem, de negócios, startups, também estão aqui dentro do grupo, então eu não tenho nada fora. Bom, entrando agora na parte de investimentos. Você tem uma carteira pública no quadro Rumo ao Bilhão, que começou como Rumo ao Milhão, aí rapidamente você atingiu o valor do milhão lá porque fazia grandes aportes e porque foi num período muito curto, nem deu muito tempo para a rentabilidade decolar da carteira. Para quem quiser ver o que tem dentro da carteira, basta ir no seu canal, aquilo está público, de mês em mês você grava um vídeo, inclusive quando esse vídeo aqui sair, provavelmente vai ter gravado o de agosto, então vai estar super atualizado. Agora, aquilo você sempre faz questão de falar que é o que você mantém público, quanto ao que você mantém fora da publicidade, porque aquilo você faz a gestão. Você delegou a gestão para alguém já, para, por exemplo, ter mais tempo para focar no negócio, porque como você mesmo disse, você, entre investidor e empreendedor, se considera um empreendedor melhor, no final das contas. E se a gente for pensar também na fatia do seu patrimônio, aquilo que está exposto ao mercado, o Grupo Primo hoje é consideravelmente maior. Você está pensando em delegar a parte da gestão ou não? Gosta de ter tudo ainda embaixo do braço? Não, porque se eu não trabalhasse com investimentos, eu talvez não cuidaria do meu dinheiro, do jeito que eu cuido hoje. Porque no final das contas, por mais que eu goste, eu não gosto toda hora. E não tem essa de você não cuidar, né, do seu dinheiro, porque você precisa saber o que está acontecendo e tomar decisões. Tem hora que eu não quero tomar decisão, né? Então eu claramente prefiro fazer outras coisas muito mais agradáveis. Então eu só faço isso porque a minha atividade demanda eu de alguma forma ensinar ou estar presente no mercado, saber o que está acontecendo. Senão, eu com certeza delegaria ou contaria com uma ajuda mais próxima. Hoje eu faço a gestão do meu capital. O que está fora, o que está dentro, ou seja, o que é público, o que não é público, tudo faz parte do mesmo bolo para mim. Então, a estratégia, a filosofia é a mesma. O que eu tenho hoje eu tenho assessores de investimento que me ajudam. Só que eles me ajudam de que forma? Como o tempo, né? Eles funcionam como tempo para mim. Então, por exemplo, eu tenho alguma subscrição que eu preciso fazer. Poxa, eu peço para ele me ajudar na subscrição, porque às vezes provavelmente eu estou gravando ou estou fazendo alguma coisa, tem alguma reunião. Preciso de algum resgate, putz, eu peço para essa pessoa fazer resgate para mim. Então, tem algumas regalias, mas geralmente isso aqui não influencia na minha decisão. É o braçal, digamos assim. Geralmente é o braçal, é o operacional, né, de fato. Tudo que eu falo para minha carteira pública serve também para a carteira aqui na pública, né? Na verdade, eu tenho um cuidado em nunca fazer algo que seja contraditório. Eu nunca vou fazer algo que seja comprar aqui e vender aqui a mesma posição, né? Então, o movimento é sempre o mesmo, sempre na mesma direção. Hoje eu cuido de todo o meu patrimônio. Eu perguntei isso porque, por exemplo, no meu caso, eu estou cada vez mais migrando para o movimento de, não com todo o dinheiro, mas com boa parte dele, delegar, deixar na mão de outras pessoas, inclusive não só a parte operacional, mas também a parte de gestão. Isso mudou depois que eu li um livrinho desse tamanho, já citei várias vezes aqui, talvez seja a frase que eu mais repeti no meu podcast nos Sócios, que é a do Friedrich August von Hayek, de que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela nunca vai deter todas as respostas, porque o conhecimento ele está disperso pela sociedade, afinal o mundo é muito complexo, não dá para saber tudo. E depois que eu vi aquilo, eu pensei, nossa, todo o dinheiro na minha mão, eu tomando todas as decisões, eu falei, será que eu sou realmente tão inteligente assim? Não tem outras pessoas mais inteligentes? Ou ainda, né, como inteligências são múltiplas, mais capazes do que eu de gerar alfa, porque tem mais tempo a dedicar ao mercado e tem equipes maiores. Então eu tô nesse movimento. Já tem uma parte fora, uma parte em previdência privada, pretendo aumentar essa fatia, né? Há pouco tempo, por exemplo, eu vi que o Lula divulgou o patrimônio dele para entrar na corrida eleitoral e a maior parte tem previdência privada, porque não paga imposto na hora da transmissão e sucessão, né? Tá liberado de inventário, então acho uma posição interessante.
Agora, entrando na metodologia que você tem lá, que recebeu o nome de Arca, e eu acho que em termos de marketing, incrível. Eu vi o quanto eu sou bosta na hora de criar siglas para mim, porque a Louise veio aqui, ela tem o método BEST, você tem a Arca, eu pensei, tá, o que eu faço agora? A melhor ideia que eu tive foi criar a Barca, que novamente seria pegar o nome seu e botar um B na frente. Mas como que você chegou nessa metodologia? Pensa que eu invisto há 13 anos, talvez 14 anos, alguma coisa assim, né? Eu nunca tive método para investir, né? Eu sempre investi no que eu achava que estava bom, no que eu achava que fazia sentido, que era uma grande oportunidade. E conforme foi passando o tempo, a minha responsabilidade foi aumentando porque eu comecei a falar com muita gente, virei o primo rico, muita gente me acompanhando e muita gente que está entrando no mercado, muita gente que às vezes está perdendo o mercado, muita gente que tem uma grana, uma herança para cuidar. Então, são públicos tão distintos, tão diversos, que eu precisava de alguma forma criar uma mensagem única para ser passada e que pudesse fazer com que tanto o investidor profissional quanto o investidor amador pudessem concordar ou acreditar que existe uma estratégia viável para você multiplicar seu patrimônio. E aí eu escrevi um livro, né, o do Meu Milhão, e o processo de escrever um livro, e pô, quem está ouvindo aqui, deixem um comentário falando, Perini, escreva logo o seu livro, porque eu estou tentando convencer esse cara aqui a tirar o livro dele do papel, da ideia, sei lá. Você já me convenceu, o negócio é escrever mesmo. Escreva um comentário, esse cara precisa escrever um livro. Dei até o título para ele, que eu acho que é o título que vai bombar aqui. Enfim, ele escreveu um livro. E o processo de escrever um livro é muito importante, porque ele te ajuda a consolidar suas ideias, porque ele te obriga a pegar tudo que você sabe e que você não sabe e colocar isso em 200 páginas, talvez. Eu escrevi um livro do Meu Milhão. Então lá eu comecei a solidificar o que poderia ser algo ensinável. Só que quando a gente fala de investimentos, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente fala com muita gente, porque eu não posso recomendar alguma coisa. E mesmo não podendo, se por acaso eu fizesse, a responsabilidade é muito grande. Porque se der certo, eu sou um rei, se der errado, tem 1 milhão de pessoas metendo pau. Na verdade, se der certo, o mérito é da pessoa, e se der errado, a culpa é sua. Perfeito, é sempre isso. Então, eu comecei a buscar o que pudesse fazer sentido para a maior parte dos perfis possível, tá? Então tem gente que acredita que você deve comprar só ações. Time, not timing. Né? E, poxa, faz sentido na teoria, mas é difícil você dormir tranquilo numa crise, né? E tem um preço, né, de você deitar no travesseiro e ficar bem. E muitas pessoas falam que não, poxa, quem conhece fica tranquilo. Cara, eu não sei por quantas crises essa pessoa passou, mas não é simples, né? Porque geralmente a crise, ela é uma crise por um motivo, é porque todo mundo fica desesperado e dói, especialmente quando você tem família. Então, putz, isso daqui para mim não faria sentido. Se você colocar só em renda fixa também não faz sentido. Aí você tem os fundos imobiliários. Enfim, eu comecei a diversificar meu capital, comecei a investir publicamente, né? Eu comecei a seguir muito da lógica do David Swensen, né, do Yale Model. Ele tem uma lógica de alocação de recursos, né? Então ele cuidou de muito patrimônio, foi um grande vencedor, né? E tem uma lógica interessante e uma filosofia bacana. Então eu construí um quadro rumo ao milhão, onde eu comecei a investir seguindo uma lógica de diversificação. Coloca um pouquinho em ação, agora um pouquinho em real estate, né, em fundo imobiliário, um pouquinho em renda fixa e assim vai. Com o passar do tempo, né, eu sempre investi um pouquinho em ação, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouco em renda fixa e um pouco em ativos internacionais. E aí, uma vez, estava no evento, né, e tinha uma seguidora, poxa, ela e o marido são super próximos, né, era a Dani Duff e o marido dela, e aí eles vieram falando, pô, você já percebeu que ações começa com A, real estate com R, caixa com C e ativos internacionais com A, vira a Arca? Eu falei, caraca, faz sentido. Eu estava na fase onde eu estava começando a ler a Bíblia. E aí, você, além de ter esse acrônimo, você tem a história do que significa a Arca. Porque a Arca é basicamente o que ajudou, né, ali Noé a sobreviver ao grande dilúvio. E um grande amigo meu, o Richard Rittenband, ele fala muito sobre o seu portfólio ter como função te ajudar a sobreviver às crises, às grandes crises. Porque se você sobrevive, a matemática está ao seu favor, né? Se você morre, não tem como você ressuscitar no mercado. Porque se você perde 100% do seu capital, não importa o quanto ele suba. 0 vezes infinito, aí é sempre 0, né? Então o segredo é sobreviver às crises e você retomar bem, né, nessas grandes voltas. Então isso daqui representa tudo que eu acreditava numa carteira de investimentos. O que eu acredito? Que o que te enriquece é o trabalho. E os investimentos multiplicam o fruto do seu trabalho menos o gasto operacional da sua vida familiar. Logo, né, então a Arca, ela supre isso daqui. Então a gente começou a investir dessa forma, de uma forma mais lúdica, né, e a gente começou com o tempo a aprimorar esse método. Rebalanceia, não rebalanceia, o que você compra esse mês, a gente começou a estudar. E aí a gente começou a aplicar a filosofia da Arca em vários países para ver se de fato ela era uma metodologia, ou seja, ela é um método. O que é um método? É algo que pode ser replicado e que de fato te traz algum resultado. É diferente de uma ideia, um método é um método, ele vai funcionar. Então a gente começou a fazer um backtest em vários países, né? Eu até tenho um estudo aqui. Então, o que eu comecei a testar, né?
Eu testei a Arca em vários países. Então, por exemplo, na Alemanha. Imagina que na Alemanha você coloca uma parte da sua carteira em ações, uma parte em real estate, uma parte em caixa, uma parte em ativos internacionais. Funciona? Bom, na Alemanha, nos últimos 10 anos mais ou menos, né, de 2011 até 2022, a Arca rendeu 82,76%. A inflação na Alemanha foi 17%, a renda fixa, né, o risk-free, foi 2%. Então, poxa, na Alemanha a gente bateu, né, a inflação e o risk-free, só de uma forma passiva. Então aqui eu não estou entrando em quais ações eu escolho, eu estou entrando aqui na média das ações, quase que o nosso Ibovespa, é um índice, né? Então, pô, na Alemanha funcionou. Aí testei na Austrália. Na Austrália, a inflação foi 25% e o risk-free foi 26%. A Arca foi 140%. No Brasil, a inflação foi 91%, o risk-free foi 148%, né, o CDI, e a Arca foi 275%. Isso daqui funcionou em todos os países que eu testei, sem nenhuma exceção. Funcionou na China, funcionou no Japão, funcionou no México, funcionou no Reino Unido, funcionou na Turquia. Né? Então, a priori, em todos os países do mundo, pelo menos os que eu testei, uma alocação passiva de você comprar índice, renda fixa, você diversificar dessa forma, bateu tanto a inflação quanto o risk-free do país. Logo, isso daqui mostrou o seguinte, isso daqui é um método, isso aqui pode ser replicado e não tem um grau alto de complexidade. Tá? Só que aí o investidor ele tem graus de complexidade que ele pode colocar aqui para tentar gerar um alfa no portfólio dele. Eu sou um investidor que trabalho com isso. Então meu dia é olhar para o mercado. Então eu me aprofundo. Porque imagina só, se de uma forma passiva você conseguiu ganhar de tudo, e se eu conseguisse escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os melhores ativos internacionais, as melhores rendas fixas? Provavelmente eu teria um retorno ainda maior, que seria a geração de alfa. Só que ao tentar escolher os melhores ativos, eu posso acabar escolhendo os piores também. Tá? Então, no meu caso, no Brasil, né, eu invisto publicamente há mais ou menos 5 anos, quase 5 anos já. Poxa, a gente tem um rendimento algo próximo de talvez 260% até agora, contra o Ibovespa que deve estar uns 30%, 40%, alguma coisa assim. Então a gente gerou um alfa bacana, tá? Então eu invisto dessa forma. E aí eu tenho o trabalho, obviamente, de escolher as ações, escolher os fundos imobiliários, né? E depois fazer a manutenção disso, fazer a realocação. Então isso aqui é um pouco da minha forma de alocar meus recursos, né? Pensando sobre essa questão, primeiro você fez um comentário bem interessante sobre sobrevivência, porque o pessoal sempre faz questão, e muitas vezes anda aquele gráfico de 200 anos, né, que o Jeremy Siegel cita no livro dele, mostrando, olha, em 200 anos nada superou a Bolsa Americana. Só que o pessoal esquece que a trajetória do investidor não é a trajetória do mercado. O mercado pode se recuperar e você não, porque você simplesmente foi obrigado a vender no pior momento da crise. E não porque você quis, porque o pessoal sabe, né? Na teoria é muito fácil, você compra na baixa e vende na alta. E não o contrário, que é o que costuma acontecer. O pessoal entra na euforia com os preços muito altos e acaba vendendo com um preço baixo, porque quando é uma crise de verdade, a bolsa não piora de escala do mundo. A bolsa piora porque o mundo vai piorar também. Negócios vão fechar, pessoas vão perder empregos, crises vão acontecer, você não vai ter liquidez, vai ser obrigado a vender as ações. Então a diversificação, ela auxilia o camarada a não passar por isso. E o desempenho da Arca foi bem interessante, porque no Brasil, se a gente comparar a bolsa com o CDI, é raro você ver uma janela onde bolsa ganha do CDI. O CDI dá uma surra na bolsa em prazos maiores, em prazos menores, porque os juros aqui são estruturalmente altos. O cenário mais difícil da Arca bater algum índice em todos os países que eu testei foi um cenário no Brasil, quando eu puxei não um período de 10 anos, quando eu puxei um período de 28 anos, que foi desde o Plano Real. Desde o Plano Real, então desde 94 até aqui, a bolsa rendeu muito pouquinho, mas o CDI rendeu mais ou menos 6.000%. E a Arca rendeu exatamente 6.000%. Então assim, esse foi o único cenário mais desafiador da Arca bater algum índice. Em todos os outros, foi de lavada. Então veja que mesmo o CDI, que foi uma coisa muito atípica, né, no Brasil, ainda assim, poxa, a gente imagina que não dá para prever o futuro, e investido na Arca você teria tido a rentabilidade do maior indicador, provavelmente no Brasil, né? No Brasil a gente já teve juros de quase 50% ao ano, naquela época do final da paridade de dólar com real, justamente para tentar segurar essa paridade. Então, muito provavelmente, isso não vai acontecer, né? A gente espera que não venha acontecer, porque quem tem juros de 50% ao ano é a Argentina com inflação de 60%. Exatamente. Agora, entrando na questão de geração de alfa, que você citou, e para quem não está familiarizado com o termo, é você buscar mais retorno através da habilidade do investidor. O Howard Marks, que é um cara que eu sei que você gosta bastante, tem uma aula dele na FinClass excepcional, vale a pena o pessoal que é assinante conhecer, e para quem nunca assinou, dê uma olhada lá, há 7 dias de trial que você pode utilizar para assistir essa aula. E o Howard Marks, ele tem uma equação muito simples. Ele fala que o retorno é igual alfa mais beta vezes x, onde x é o retorno do mercado. Mercado aqui no Brasil, quando a gente fala de ações, Ibovespa. Então, para ter o retorno, compra um ETF. Aí tem o beta, que é a sua sensibilidade a esse índice.
Ou seja, o cara ele consegue ganhar 20% ao ano quando o Ibovespa faz 10. Ele é 2 vezes melhor que o Ibovespa ou ele é só mais sensível? Ele tem que ver quando o Ibovespa cai. Se ele cai 10, ele perdeu 20? Então ele não é melhor nem pior. Ele só é mais volátil. Se o índice faz X, ele faz 2X. Se é menos X, é menos 2X. Ele fala que a grande diferença está no alfa, que é a habilidade do investidor. Só que a gente entra naquele debate de se dá para gerar alfa no mercado ou não, porque um mercado com muitos participantes, com muita abundância de informação, com custos baixos, é cada vez mais difícil você encontrar informação escondida a ponto de gerar alfa. Igual fazia o Benjamin Graham, o professor do Buffett, que não tinha internet na época, ele pegava lá um trem para chegar até a empresa, olhava os números e falava, nossa, ninguém sabe disso aqui ainda, vou comprar aquela empresa porque ela vai valorizar quando isso vier a público e sair no jornal. Hoje é muito mais complicado isso acontecer, sobretudo em mercados mais desenvolvidos como o americano. Se a gente for pensar em mercados onde tem mais informação escondida, onde os custos são maiores, onde a transparência é menor, porque muitas vezes o pessoal nem sabe como funciona aquilo, eu penso em cripto, eu penso em startups e eu penso em imóveis. E você tem um quadro, que é o Prêmio Startups, e você tem o Prêmio Imóveis também. Você coloca isso dentro da metodologia da Arca ou são coisas separadas? E você busca gerar alfa através disso? Cara, eu considero isso separado, assim como eu considero, por exemplo, nosso negócio separado da Arca também. Senão ele iria desbalancear completamente a alocação. Mas, com certeza, eles são negócios que eles geram muito alfa. Eles podem gerar muito alfa. Por quê? Porque eles são mais assimétricos, né? Tem mais assimetria de informação, né? E tem estágios diferentes também. Então, por exemplo, quando a gente fala de um imóvel, vale a pena investir no imóvel físico, né? Em relação ao fundo imobiliário? Na maioria das vezes não. Porém, você tem às vezes um imóvel do lado do outro, igualzinho, sendo negociado por um preço ridiculamente distorcido, né? Porque você tem menos liquidez, você tem mais assimetria de informação. Então isso daqui te permite gerar muito alfa. Mas se você fizer burrada, você pode pagar também muito mais caro, né? Porque vai depender um pouco da sua capacidade de analisar se isso é um bom negócio ou não. Mas se você analisar bem, você tem um alfa potencial. Uma startup, né? Ela tem uma lógica que eu gosto muito, porque quando você olha para uma blue chip na bolsa, uma grande empresa na bolsa, ela já passou pela maior fase de multiplicação dela, né? E aí você tem empresas na bolsa, você tem às vezes small caps ou mid large caps que ainda tem muito para se valorizar, só que a maior valorização de uma empresa geralmente vem daquele momento onde elas fazem um IPO. Então a empresa é muito pequenininha e depois ela entra na bolsa, né? E ela dá um salto de valuation. Tanto é que você vê as pessoas que fazem um IPO geralmente comemorando, né? Poxa, por que alguém vai comemorar vender parte da sua empresa? Só se você estiver vendendo por algo que está te sendo feliz. Então não está feliz, é festa, etc, né? Então é porque de fato é uma conquista. Você está vendendo a sua empresa por um valuation muito mais alto do que ela tinha antes, né? Geralmente, existem as exceções. Então você conseguir comprar uma boa startup vai te permitir crescer muito. Então se você pegar, por exemplo, o índice Bovespa e o índice Small, né? O índice Small ele teve um rendimento maior que o Bovespa. São empresas menores. Se você olhar para a Nasdaq e para a NYSE lá fora, a Nasdaq cresceu mais também, né? São empresas de tecnologia, geralmente eram empresas menores, multiplicaram mais. Então, o meu investimento, ele geralmente busca convexidade, um estágio de maturidade menor, né, dos ativos, porque o potencial de multiplicação é maior. O downside disso é que você também tem um risco de mortalidade proporcional e você provavelmente vai errar muito também, né? Porque se torna um investimento mais imprevisível. Porém, se torna um investimento com muito mais potencial de multiplicação. Então, acho que os meus maiores acertos vieram disso, né? Vieram de me expor de uma forma convexa a ações menores, onde existia mais assimetria, porque tinha menos analista cobrindo, menos fundos poderiam olhar para isso, né? E logo, aquelas poucas que dessem certo me trariam muito retorno. Então, eu já tive casos onde eu tive empresa caindo 90% e empresa multiplicando por 10%. Na média, eu ganho muito dinheiro. Então, é uma ou duas empresas que precisam dar muito certo para você fazer com que sua carteira inteira te traga um retorno gigantesco. São as 10 baggers do Peter Lynch. Ou 100 baggers, né? Tem também. Isso que você falou do mercado de imóveis, por exemplo, eu vivo na prática com a minha irmã. Minha irmã trabalha com leilão de imóveis, você sabe disso, a maior parte da audiência que me segue há mais tempo também. E para ela é um trabalho, para mim é um investimento, porque eu sou simplesmente a pessoa que provê liquidez para que ela faça isso quando os recursos dela já estão empenhados, porque felizmente hoje ela tem recurso para fazer isso sozinha. Mas por que é um mercado onde dá para gerar muito alfa? Porque na bolsa, vamos pegar uma ação muito líquida, né? Itaúsa. Você tem milhões de pessoas negociando. Mas vamos supor que num dia, em uma anomalia, jogo do Brasil da Copa do Mundo, ninguém está negociando. E aí só duas pessoas fazem negócio, eu e você. A gente faz um negócio e eu te vendo um lote de Itaúsa e você compra de mim por um valor muito mais alto. Eu te vendo por R$30 a ação. Muito mais alto que está agora. Você fala, vou comprar do Perini porque é isso aí. Essa única negociação, se foi a única do dia, vai precificar toda a empresa.
Só que como é negociação entre duas pessoas apenas, há muita chance do preço não ser aquele que outras pessoas considerariam justo. No outro dia, quando o mercado abrisse, milhões de pessoas iam negociar novamente, acabou o jogo do Brasil e o preço ia voltar para aquele patamar onde o pessoal fez conta e vê. 30 está muito caro, todo mundo tenta vender a 30, ninguém quer comprar, o preço vai baixar até chegar no patamar justo. No leilão de imóveis, é exatamente o que acontece, são duas pessoas negociando. Em startup, é exatamente o que acontece. Não é um negócio que está listado em bolsa, onde tem milhões de pessoas negociando e olhando todos os números. É um empreendedor tentando vender para o investidor anjo. Tanto que quando a gente vê um IPO, o que acontece com startups é ou sobe muito ou cai muito. Porque quando o mercado bate o olho, vê aquele pessoal do private que estava dando recursos, não fez conta direito, ou está muito animado, ou estão pouco animados, e aí você tem grandes retornos ou grandes prejuízos. E você já citou essas ações que você tinha menores na sua carteira. Você tem predisposição a empresas menores, então isso está dentro do seu método de escolha de ações? Porque, por exemplo, o Barsi, já citei aqui, a Luíse veio, tem aquele acrônimo do BEST. Ela gosta muito de bancos, de elétricas, saneamento, seguros e telecomunicações. Dentro da parte de ações, a tua predisposição está por small caps? Eu tendo na parte de ações, tentar olhar para a minha carteira de ações no Brasil de duas formas. Uma parte eu diria que é o core. O core da minha carteira, eu diria que são empresas já consolidadas, que têm uma relação de lucro alta em relação ao quanto elas valem, ou seja, eu tenho um PL baixo, e que são extremamente saudáveis, ou seja, tem um grau de endividamento super controlado, né? Então geralmente uma dívida líquida sobre EBITDA muito razoável, geralmente abaixo de 3, abaixo de 2. Então eu gosto muito de ter um core em empresas que estão relativamente baratas, relativamente maduras e que não vão preocupar em relação à saúde financeira delas. Então isso aqui compõe uma parte, né, dessa minha caixinha de ações. Agora, uma outra parte, eu busco investimentos altamente convexos em empresas pequenas e que não necessariamente ainda geram caixa, mas têm uma relação de growth muito forte. Então eu busco empresas que crescem, né, que tem uma relação de aquisição de cliente saudável, tá, em relação ao quanto um cliente pode gerar de potencial no futuro, tá, e eu estou buscando crescimento e a aposta de que um dia, né, essas empresas vão se tornar rentáveis. Isso aqui é uma parte menor do meu patrimônio, mas as poucas empresas aqui, ou a pouca, ou a única empresa aqui, que de fato se transformar numa blue chip no futuro, deve render muito mais que todas aquelas que eu tenho aqui, que fazem parte do meu core. Então geralmente eu divido em duas partes, aquilo que vai me dar sustentabilidade, vai me dar os dividendos, vai me dar segurança, vai me deixar dormir tranquilo. E aqui uma parte quase que exponencial que pode não dar certo. Se der certo vai mudar meu jogo, se der errado vai mudar muito pouco as minhas apostas, tá? E eu gosto muito daqui porque você tem muito menos competição. Os investidores que geralmente dão um preço mais justo para o papel, né, os gestores, os analistas, eles olham menos para essas ações. Então, logo, os próprios investidores também têm menos parâmetro do que é certo e errado. E eu também não sei o que é certo e errado, mas eu realmente busco uma relação onde, poxa, se eu jogar no modelo, né, uma taxa de crescimento de acordo com o que vem acontecendo para essa empresa e eu encontrar um preço que eventualmente está abaixo do que eu acredito que vale, eu não vou comprar, e se eu achar que tem um preço muito atrativo, eu vou comprar. Então eu gosto dessa multiplicação atrelada dessa segurança aqui, os dividendos do fluxo mensal que entram, né? Você falou de uma questão de um modelo. Você faz um cálculo de valor justo da empresa ou você se baseia mais em indicadores e uma análise qualitativa? Como é que você faz? Depende, né? As empresas mais consolidadas, eu gosto de olhar através de múltiplos, porque você tem, é mais fácil você olhar de forma comparativa, né? Então eu faço uma análise comparativa. Então eu pego empresas do segmento, eu vou pegar lá os bancos e vou colocar em indicadores, né? Vou colocar as empresas lado a lado. Então geralmente eu olho para elas dessa forma. Elas têm uma maior previsibilidade. Então, eu quero ter uma ação do setor bancário. Eu vou querer escolher a mais barata do setor bancário, ou pelo menos uma das mais baratas. Varejo a mesma coisa e tal. Agora, quando eu estou olhando para uma startup, é muito difícil olhar de uma forma comparativa, né? Então, eu posso olhar de duas formas. Ou eu posso projetar um fluxo e descontar valor presente, e aí eu atrelo uma taxa de risco nisso daqui, e geralmente eu coloco uma taxa de desconto relativamente alta, para poder entender que eu estou com algum prêmio aqui, ou alguma margem de segurança, ou, né, eu coloco um múltiplo em cima do EBITDA. Né? E se eu vejo que esse múltiplo em cima do EBITDA está muito distorcido, né, eu tenho, 100 vezes EBITDA, 200 vezes EBITDA, talvez seja um grande alerta para mim. Mas se eu entender que isso daqui está muito próximo dos múltiplos de empresas que eu estou olhando, Thiago Nigro, né, quando invisto em startups, e entendo que ela tem um potencial, e aí de uma forma qualitativa eu estou dizendo, aí geralmente eu faço um investimento. Então as empresas maiores, através de múltiplos.
Aqui, geralmente através de um fluxo de caixa descontado e poucas vezes através de múltiplos, mas não tanto comparativos, né, a outras empresas do segmento, porque a gente tem poucos benchmarks aqui. Geralmente um múltiplo de EBITDA, né, é o tipo de empresa que eu busco. Quanto a essa questão de fazer um fluxo de caixa descontado ou você pegar e projetar o futuro, eu sou meio cético com isso. Lógico que eu vejo o valor, não vai cuspir o valor exato, mas é um raciocínio útil, como você disse, poxa, se eu estou pagando 100 vezes o EBITDA, né, qual o crescimento que esse cara está projetando? Você tenta fazer uma engenharia reversa para ver se aquilo tem sentido ou não. Mas é porque eu gosto muito daquela ideia do efeito borboleta. Efeito borboleta é aquele termo que o pessoal diz que um bater de asas de uma borboleta na Índia pode provocar um furacão nos Estados Unidos, por exemplo. E isso foi descoberto, né, esse raciocínio, por conta de um meteorologista que se formou no MIT, nos Estados Unidos, década de 60, se eu não me engano, no começo dos computadores, ele foi fazer uma simulação para prever o clima nos próximos dias. Ele colocou uma série de dados e saiu uma previsão. Depois ele foi refazer a mesma previsão com, na cabeça dele, os mesmos dados e saiu um resultado totalmente diferente. Ele falou, será que deu um bug no computador? Ele foi olhar e não foi isso. Eram os mesmos dados, mas com uma diferença de arredondamento minúscula. E a previsão foi totalmente diferente. Aí quando eu penso nisso, eu falo, cara, um cara vai fazer um cálculo de valuation com dados que ele tem agora, mas os dados estão a todo momento mudando e variam também da cabeça de cada pessoa. Então, o analista vai ter uma resposta, o outro vai ter outra, nenhuma das duas vai estar correta. Às vezes, os raciocínios são contrários. Um cara vai comprar uma empresa que acha que está muito barata, para o outro não está tão barato assim, está caro. E até no mercado eu acho curioso isso, né? Outro dia eu fui impactado por uma propaganda de uma research que falava 20 ações que estão de graça na bolsa. Eu pensei, bom, se está de graça na bolsa, por que o pessoal não está comprando até que elas fiquem num preço justo? Porque já estão no preço justo. Ainda mais quando uma das ações era um Banco do Brasil. Então não tem ninguém olhando o Banco do Brasil. Está simplesmente de graça. É pouco provável, mas eu acho que é útil de fato para alguns raciocínios. Eu tenho certeza que qualquer análise que eu fizer, utilizando fluxo de caixa descontado, ela vai me levar a um valor errado. Isso eu tenho certeza. Mas ela vai me dar uma direção, me dar um norte e eu vou entender o quanto de crescimento o mercado está colocando nessa empresa. Então, se essa empresa vem crescendo a 10% ao ano e de repente o mercado está colocando um crescimento de 100% ao ano nos próximos 5 anos e depois ela cresce na perpetuidade mais 30% ao ano, eu vou falar, é impossível isso acontecer. Então, quando eu coloco um fluxo de caixa descontado e coloco um desconto razoável, eu olho para isso e falo, é impossível acontecer, então esse preço não é justificado. Agora, se eu vejo que a empresa está crescendo a 20% ao ano e sem cara de terminar, tem muito tamanho de mercado para ela adquirir ainda, né? Ela está com um share muito baixo e o mercado está pagando um crescimento de menos 5% e ainda assim está barata, eu vou comprar, né? Então, assim, a ideia é buscar uma margem de segurança, né? Dentro de coisas plausíveis, né? Então, hoje tem empresas de subscription nos Estados Unidos que estão pagando o growth negativo, né? Empresas que eu acredito que vão conseguir dar a volta por cima, né? Isso aqui me faz tomar decisões de compra. E não necessariamente apostando que elas vão crescer muito, mas apostando que existe uma margem de segurança no cálculo, né? Uma vez eu lembro que eu fiz um cálculo, não chegou a ser um desses de fluxo de caixa descontado, mas eu queria ver se o Nubank estava caro ou não. Eu até gravei um vídeo aqui com o Leandro da Edu Finance. Precisa crescer um pouquinho aí, né? Pois é, e aí o Leandro fez lá uma planilha toda para mostrar o cálculo e no final a gente mudou a taxa de desconto, porque a taxa era muito alta, porque os juros estão muito altos agora. E aquilo mudou totalmente a conta. A empresa de cara passou a ficar mega barata caso os juros caíssem aqui no Brasil. Mas o cálculo que eu fiz foi levando em conta o seguinte, né? O pessoal falava, não, o Nubank um dia vai ser um banco com uma rentabilidade mais alta. Daí eu falei, tá, então vamos jogar aqui um aumento de faturamento muito grande para o Nubank, aumentei o faturamento. E vamos colocar a margem dele igual a de um Itaú, que é muito complicado, porque o Itaú cobra um monte de taxas que o Nubank nunca vai cobrar. Mas coloquei. Se eu aumentei a margem e tenho o número de faturamento projetado, eu vou ter o lucro do banco. Eu imaginei que o preço dele não fosse mudar, mesmo com o faturamento e a margem crescendo muito. E ele estaria absurdamente caro com essas premissas altamente positivas e muito difíceis de serem concretizadas que eu coloquei. Eu falei, poxa, então não vale a pena eu comprar esse negócio. E acabou, no desempenho atual, né, eu estava certo por conta desse cálculo. Agora, para finalizar essa parte, vamos pensar na questão de rebalanceamento. Até no último Rumo ao Bilhão, você falou que a carteira estava desbalanceada, com mais peso em fundos imobiliários, em ações locais, internacionais e menos caixa. Inclusive no momento onde o caixa está sendo muito bem remunerado por conta dos juros altos. Como é que você toma decisões para rebalancear? Até porque quem olha a foto da ARC e não te segue, vê aquelas caixinhas divididas igualmente, pensa, 25 em cada coisa. E não é bem isso, né, que você prega. Eu já fiz
muitos estudos, né? Então eu já fiz estudos onde a gente tem uma arca onde você não rebalanceia. Então imagina 10 anos atrás você colocou 25 mil em cada coisa e você nunca rebalanceia. Você vai ter um resultado. Já fiz estudos onde a gente rebalanceia anualmente para voltar para o 25-25. Você tem um outro resultado. Já fiz estudos rebalanceando mensalmente, trimestralmente, semestralmente, de várias formas. Rebalanceando de acordo com o desvio padrão. Rebalanceando, se você for para 10% ou 40% de alocação. E esse estudo foi inconclusivo. Então a gente descobriu que cada um é melhor para um tipo de cenário. Mas os dois melhores resultados vieram de ou você nunca rebalancear ou você rebalancear anualmente. Esses aqui foram os melhores resultados. Só que no meu caso, o que eu aprendi no mercado? As pessoas reclamam de pagar imposto, né? Mas na verdade pagar imposto é um lado bom no mercado, que significa que você está ganhando. Porém, eu tendo a querer pagar o mínimo possível, né? Então, uma coisa muito onerosa no mercado é quando você compra um ativo, você tem um lucro, você vende, paga o imposto sobre o seu lucro e você realoca em alguma outra coisa que inclusive pode cair, né? E às vezes você paga um lucro sobre algo que depois vira negativo. Então, o rebalanceamento ou até a própria criação do seu portfólio, ela não é feita da noite pro dia. Eu acredito em algo que vai acontecendo com o tempo, de uma forma orgânica. Então você não precisa montar a sua arca do nada. Você compra uma ação, aí depois no outro mês você compra aqui um fundo imobiliário, depois você vai diversificando, você não precisa construir ela do zero. E o rebalanceamento, ele também não precisa ser tão agressivo, a não ser que a gente esteja passando por um mercado muito agressivo. Por exemplo, o Covid. Cara, durante o Covid eu rebalancei, acho que durante 3 semanas seguidas de uma forma muito agressiva. Hoje, eu vou rebalanceando muito devagar. Porque foram movimentos muito agressivos também, né? Exato, então você tinha 3 circuit breakers, né, no mesmo dia. Então, hoje eu estou desbalanceado. Hoje eu tenho muito mais em ações. Eu, particularmente, se fosse para apostar alguma coisa, eu apostaria em ter mais onde eu, de fato, tenho mais patrimônio hoje. Porém, eu descobri que ninguém consegue prever o futuro. Então, o que eu faço? Eu vou rebalanceando com o tempo. Através dos dividendos, através dos novos aportes, né? Através de vendas, onde eu geralmente vendo menos de 20 mil reais por mês para não pagar o imposto, né? Então, eu vou rebalançando devagar. Não precisa ter pressa para isso. Não é isso que vai mudar o seu jogo no longo prazo. A ideia é só você ter uma direção correta, né? Então, eu vou aos poucos colocando um pouquinho mais em renda fixa e, às vezes, contra o seu instinto, né? Eu gostaria de comprar mais ações, porque eu acho que tem muitas ações que, ao meu ver, fazem sentido eu comprar, mas ainda assim é uma briga, porque geralmente você tem um instinto de fazer algo errado no mercado, porque geralmente é o que todo mundo quer fazer, é o que a emoção está te levando a fazer, não é o lado racional da coisa. Então eu simplesmente sigo o método. Quando eu deixei de seguir o método, eu perdi dinheiro, né? Quando eu sucumbi às minhas próprias emoções. E o método está lá para ser seguido. Basicamente, cara, vou rebalanceando com o tempo, com dividendos e com aportes, assim. Sobre essa questão do imposto que você citou, eu citei que eu tenho previdência, mas eu tenho 0 fundos multimercado dentro do meu portfólio, porque o fundo multimercado é um exemplo de como essa cobrança de imposto feita de maneira sucessiva destrói valor para o investidor. Nos fundos multimercado você tem o come cotas, também presente em outros fundos, né? Fundo de renda fixa é a mesma coisa, onde ao final de maio e de novembro você tem a cobrança automática de no mínimo 15% de imposto de renda, porque em alguns fundos pode até ser mais do que isso. E aí, pensando numa previdência que tenha uma alocação similar a um fundo multimercado, ou seja, um comportamento muito parecido, só pela ausência da cobrança de imposto o resultado vai ser muito maior. Se eu fico com uma previdência durante 10 anos e estou numa tabela regressiva, eu vou pagar 10% no final. Em um multimercado, ao longo de 10 anos eu vou ter pago imposto 20 vezes. E quando eu pago imposto, é um dinheiro que sai do fundo e que não pode mais ser alocado para o aumento do meu patrimônio, que vai parar na mão do governo. E sobre isso que você citou de vender 20 mil por mês, eu lembro de um vídeo que você fez, já faz anos já, falando, olha, eu vou vender para aumentar o preço médio, para que no final, quando eu for vender esse negócio, eu pague menos imposto. A maior parte dos comentários das pessoas era não entendendo o raciocínio. E você se aproveita dessa parte de poder vender 20 mil por mês, o que todo investidor pode fazer, está na lei. E eu uso também um outro artifício para diminuir o imposto. Na pandemia, assim que começou, eu vendi CVC com prejuízo. A pessoa vai falar, nossa, vendeu CVC com prejuízo, né? Mão de alface, depois ela caiu muito mais, diga-se de passagem. Mas por que eu vendi? Eu comprei CVC na queda, porque em dezembro, na verdade não dezembro, mas final do ano de 2019, teve óleo nas praias do Nordeste, então uma série de viagens foram canceladas, a empresa teve um pesado prejuízo. Eu pensei, agora está no momento bom para comprar, uma crise temporária vai ser resolvida. Comprei, veio o Covid, e aí por conta dele a empresa começou a cair mais. E eu queria vender Banco Inter, porque eu achava que estava muito caro, só que eu ia pagar muito imposto, por conta do grande resultado que eu tinha com o Banco Inter, era 600% de lucro. Então eu pensei, vou vender CVC,
vou ter um prejuízo, com esse prejuízo eu posso abater o lucro do Banco Inter e pagar 0 imposto. E no outro dia, se eu quiser, eu posso voltar a comprar CVC, se eu olhar e achar os fundamentos interessantes. Vendi CVC, fiz isso para não pagar imposto em Banco Inter, no outro dia eu olhei para CVC e falei, não vou comprar não. Talvez se eu tivesse segurado, estaria segurando até agora, mas depois que eu me livrei dela eu pude pensar, e agora, compro ou não? Eu falei, não vou comprar porque eu acho que isso aqui vai demorar mais do que a gente pensa hoje. De fato, a empresa continuou caindo, até subiu depois, mas está num preço muito mais baixo do que na época que eu vendi, mesmo tendo um prejuízo de 40%. Ele poderia ter sido 80%. Duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, você está falando sobre um fundo de previdência, né? Alguma coisa assim. O legal de você operar através de um fundo é que você pode abater um prejuízo de um fundo imobiliário, como por exemplo o lucro de uma ação, né? Quando a gente está na pessoa física, é ação com ação, né? É a mesma classe com a mesma classe. Então você pode abater renda fixa com ação, né? Então você pode fazer uma operação muito mais inteligente. Agora, só sobre o rebalanceamento, óbvio que depende do grau do investidor. Como eu disse, você pode ir para um grau de complexidade de querer escolher seu próprio ativo, de querer ter uma alocação passiva, né, que é comprar ETFs, e de você se manter rebalanceando sempre para se manter no 25-25, ou você querer gerar mais alfa ainda. E eu sou um cara que, como trabalho com isso, eu tento gerar mais alfa e vem funcionando muito bem. Aqui você tem um risco, né, que é o risco de você tentar, né, fazer o timing de mercado. Até então eu tenho feito isso muito bem. Por quê? Porque eu descobri que o único indicador que nunca me traiu, Perini, todos já me traíram, menos o indicador de sentimento. Então, historicamente, os melhores pontos de compra geralmente foram durante as crises. O que as pessoas sentem durante a crise? Medo. E o mercado projeta futuro, então as pessoas ficam com medo das empresas não venderem, vendem suas ações ou querem ter o dinheiro mais próximo delas, em uma renda fixa ou alguma coisa assim. Durante esse momento de medo, geralmente a gente tem medo, muitas vezes a gente tem uma taxa de juros alta, a gente tem economia desacelerando, o desemprego começando a aparecer, a gente tem pessoas sendo demitidas, então a gente tem uma série de coisas acontecendo que gera muito medo. Só que é muito engraçado que geralmente o sentimento que as pessoas têm, ele é oposto ao preço das ações. Então, quando as pessoas estão com muito medo, geralmente é um bom momento para você ser mais agressivo. Quando as pessoas estão muito corajosas e muito felizes, é um momento para você começar a se desalavancar. Então, eu geralmente tendo dentro da Arca a comprar mais ações ou ativos de risco quando as pessoas estão com mais medo e tendo a desalavancar quando as pessoas estão mais confiantes. Então, nas últimas crises, isso daqui me fez multiplicar muito meu patrimônio. Na verdade, as maiores porradas vieram das crises, e vieram das empresas que eu comprei durante as crises, especialmente daquelas que eram as menores empresas que eu comprei durante as crises. Então, eu geralmente rebalanceio dessa forma, mas, obviamente, estou suscetível ao erro fazendo isso e a maioria das pessoas não deveriam fazer isso, deveriam ter uma alocação passiva, na minha opinião. Bom, entrando agora em casos particulares, não precisa ser só pensando em rentabilidade, mas dos vários investimentos que você já fez, com foco em ações, qual foi aquela que deu a maior alegria? Olha, eu tenho aquela que me deu a maior alegria e a maior tristeza. Perfeito, porque eu ia perguntar a tristeza depois. Foi 2 em 1 e eu tenho várias outras também. Eu acho que a maior alegria e a maior tristeza veio na mesma empresa, que foi em Cash 3. Eu lembro que eu não consegui entrar no IPO, né, e eu estava em Brasília, voltando de uma palestra, eu estava lá na sala VIP do aeroporto, e aí eu lembro que como não consegui, eu descobri que eu não tinha participado da reserva, né, tinha ficado de fora, e eu fiquei no leilão de abertura, olhando para Cash 3, eu lembro que ia sair algo próximo de R$10 a ação, e eu fiquei com medo de ela abrir porrando para cima, abrir a R$10,50, R$11. Acabou que eu consegui comprar, acho que R$990 mil, mais ou menos, a R$9,90 e pronto, entreguei. Passou 2 meses, as ações tinham caído um pouco e aí depois elas começaram a subir. Então, R$990 mil que eu tinha investido, que era uma posição relevante para mim, foram subindo sem parar e viraram R$8 milhões. Então, 1 milhão virou 8 milhões. Eu nunca ganhei tanto dinheiro numa única posição assim, nunca. Foi muito dinheiro. E muito rápido. E muito rápido, foi coisa de meses. Porém, meses depois, esses 8 milhões de reais viraram 1 milhão de reais de novo. Então eu tive a maior alegria e a maior tristeza numa única ação. 7 milhões de reais da noite para o dia, digamos assim, que apareceram e sumiram, né? Então foi muita emoção, digamos assim, né? Agora tem vários outros casos isolados, né? Eu lembro de Banco Inter, que foi muito interessante, porque eu particularmente acho que se você quer escolher ativos específicos, é importante você procurar por ativos que você tenha um edge, ou seja, uma vantagem. E eu tenho vantagem ao olhar para ativos ligados ao setor financeiro, porque eu trabalho nisso há muito tempo. Então o Banco Inter, eu lembro que estava fazendo IPO e era um banco que, como a gente produz conteúdo, a gente tinha muito contato com a audiência, as pessoas perguntavam muito sobre o Banco Inter e Nubank.
Nubank na época. E aí muita gente falando de Banco Inter, esse negócio bombando, e o mercado, de uma forma geral, não conhecia ele. E ele estava fazendo IPO. Fui olhar para os números, cara, um banco crescendo com um CAC muito baixo, né? Então, o custo de aquisição do cliente muito baixo, um volume de carteira crescente, ainda não se rentabilizava tanto, mas eu estava olhando para o futuro, com uma cabeça de empreendedor. Eu sou um investidor empreendedor. Eu lembro que eu entrei no IPO, né? E aí depois eu comprei mais e continuei comprando, e o banco ele foi subindo estrondosamente. Talvez meu capital tenha multiplicado umas 10 vezes aí. Talvez tenha sido uma 10-bagger minha. Acho que foi, porque eu vendi minha parte final com 600% de lucro e depois subiu mais 600. Ah, não. Então, eu acho que foi mais de 10 vezes que multiplicou meu capital. Então, foi uma história de muita alegria, porque, poxa, eu acertei uma posição que multiplicou muito meu capital, né? Tem Banco Inter até hoje? Tenho uma posição pequena de Banco Inter. Eu vendi bastante Banco Inter, eu tenho uma posição pequena. Banco Inter agora, e eu nunca pensei que eu fosse ver isso, está negociando abaixo do valor patrimonial. O banco digital, enquanto o Nubank, que seria um comparável, vamos colocar mais ou menos, está 4 vezes o valor patrimonial. Não, cara, se você for olhar, você tem a Cash 3 meses que eu falei, pô, hoje ela deve ter algo próximo de 400 milhões de reais na conta do banco dela. E ela é uma empresa que hoje deve estar valendo uns 800 milhões de reais. É quase como se a empresa estivesse valendo 400 milhões de reais, entendeu? Assim, você tem muitos casos, eu não estou falando que está barato o Cash 3, mas você vê umas relações de dinheiro em caixa, pô, se você botar no CDI ali o lucro líquido deve já, sei lá, você vai ver um PL muito interessante de uma forma comparativa, né? Uma outra posição muito interessante e que poucas pessoas tinham identificado essa oportunidade na época era a Sinqia, porque a Sinqia eu aprendi um negócio muito interessante. Eu aprendi o seguinte, os investidores, eles têm acesso às empresas, eles não utilizam desse acesso como eles poderiam. Qualquer um pode pegar hoje, passar o telefone e ligar para o relação com o investidor de uma empresa e as pessoas não usam. Então imagina que loucura você virar sócio de uma empresa onde você não falou com ninguém na empresa para fazer seu estudo. É uma loucura isso. Lembro que na época a gente entrou em contato com a RI, a gente foi visitar a empresa, a gente conheceu a empresa, viu a lógica dela e era muito difícil entender o balanço de Sinqia, porque ela basicamente utilizava de alguns mecanismos tributários para ela abater imposto. Então parecia que ela teve um resultado pior do que de fato ela tinha tido. Então assim que ela fazia muitas aquisições. Então imagina uma empresa que roda, por exemplo, 20 vezes EBITDA e faz uma aquisição a 3 vezes EBITDA. Cara, tem um spread, né? Isso daqui entra na empresa, então, poxa, tem uma arbitragem. Assim que ela faz e fez muita arbitragem. Também é uma empresa que deve ter multiplicado no capital mais de 10 vezes. Acho que muito mais que 10 vezes, né? Então também é um case de muita felicidade, assim. Para quem não entendeu essa parte, né, vamos colocar assim, um EBITDA de 10 milhões. E aí Sinqia é negociado por 20 vezes e comprou essa empresa que tem 10 milhões de EBITDA por 3 vezes o EBITDA. Então comprou por 30, mas quando os 10 milhões entram para a Sinqia, aquilo virou 200 milhões. Então ela criou 170 milhões com essa aquisição. E Sinqia é um negócio muito interessante. Eu nem sei se ela tem isso ainda para se confirmar, mas como ela era uma empresa muito pequena, tinham poucas empresas na bolsa que tinham esse benefício, que era o seguinte, você não precisava pagar imposto sobre o lucro de Sinqia. E algumas empresas tinham esse benefício e ninguém sabia. Então você não precisava pagar IR sobre Sinqia, isso é muito louco, independente do valor. Então isso foi muito legal. Mas cara, teve muita empresa. Tem casos pontuais também, por exemplo, Banco do Brasil. Eu lembro que durante a crise, no Covid, eu comprei Banco do Brasil uma quantia relevante. Uma semana depois tinha subido 100%. 100%, cara. Ou uma semana ou 2 semanas. E eu vendi Banco do Brasil. Não queria, mas, poxa, foi muito rápido. E uma coisa que eu aprendi é que quando o movimento é muito rápido, ele geralmente tem muito interesse das pessoas de colocarem lucro no bolso. Quando os movimentos são mais saudáveis, mais suaves, isso vai acontecer ao longo do processo. Quando é muito rápido, ele geralmente tende a se reajustar de alguma forma. Tá? Então, foi uma operação interessante também. Mas tiveram várias, cara. Bom, pensando agora no valor que você tem público lá no rumo ao bilhão. Hoje você tem em torno, pegando o vídeo de julho, de 13 milhões de reais. Falta bastante para o bilhão lá. Você acha que o bilhão virá disso ou virá de outras fontes? Não, na verdade, né, já estou perguntando aqui porque eu sei de coisas que o público não sabe, a gente discute aqui na empresa. Mas o quão confiante você está para esse bilhão? Cara, assim, 2 partes dessa resposta. Primeiro, acho que muito confiante. Acho que a não ser que a gente faça alguma grande cagada, eu acho que a gente vai chegar lá. E junto, acho que você também vai chegar lá, óbvio. Porque acho que é quase que eu chegar, é você chegar e vice-versa. Agora, não é mais por isso que eu faço as coisas. Isso eu acho que vale dizer também. Tanto é que antes eu achava muito massa isso. Hoje não acho tão massa, não muda muito. É legal, um placar bacana e tal, mas não é isso. O rumo ao bilhão virou muito mais uma direção do que de fato um desejo meu. Acho que teria pouca coisa que eu poderia fazer com 1 bilhão que eu não faria hoje. Então assim, eu admiro quem tem bilhão, quero chegar nesse número, acho que a gente vai chegar, acho que não vai vir dos investimentos. Por quê? Porque eu acho que esse número vai chegar mais rápido fruto do trabalho, fruto da criação de valor e não da multiplicação do valor. Mas, caso isso não venha do trabalho, eu tenho consciência que
eu vou atingir esse mesmo número através da multiplicação do meu dinheiro. Só que vai demorar muito mais tempo. Aí talvez eu chegue no final da minha vida nesse número, mas eu vou atingir. Então, acho que são baixas as chances disso não acontecer. Na verdade, acho que são baixas as chances de qualquer pessoa que tenha algum grau de capacidade e que de fato trabalhe por performance, entregue resultado e multiplique seu patrimônio com consistência, muito difícil alguém não chegar lá. No final da vida, pelo menos. Partindo do pressuposto que você não está num grau de miséria no país ou alguma coisa assim, que aí realmente eu diria que estatisticamente é impossível, mas que existam alguns casos, né? Mas é um caso em milhões de casos, né? Tanto é que você vai pegar, sei lá, a gente tem uns 220 bilionários no Brasil. Pô, a gente aqui já deve ter gravado com uns 50, 60 bilionários, sei lá. Dos 220, talvez 2 ou 3 tenham saído da pobreza extrema, alguma coisa assim. Quantas pessoas tem na pobreza extrema no Brasil? Muita gente. Então, realmente, estatisticamente é impossível alguém chegar lá, né? Eu acho até que fica muito difícil pelo seguinte, a gente é um país com alta complexidade tributária, com muitas barreiras para se empreender e de baixa educação. Eu não digo nem educação financeira, é educação de fato, né? Muita gente é analfabeta funcional, o cara não consegue nem compreender um texto que ele lê. E bilhão, como você mesmo disse, em grande parte das vezes, exceto aquele pessoal que vai investir durante 50 anos, vai ser muito bem sucedido fazendo isso, como o Barsi, por exemplo, vai vir de um negócio. Aqui no Grupo Primo, se a gente chegar a ter 100 milhões de EBITDA e um dia fizer um IPO a 20 vezes o EBITDA, a empresa vale 2 bilhões, você tem 50%, você tem 1 bilhão. E aí, como você disse, né, não vai mudar muito na sua vida, porque é o valor de mercado da sua participação na empresa. Então você não tira isso e começa a gastar, né? Simplesmente vai estar variando lá e você vai viver dos lucros da empresa, tudo, mas o bilhão é muito mais o que vale o teu patrimônio do que o que vai estar na tua conta bancária, que é o que muita gente não compreende, né? Eu vejo direto o pessoal falando, o bilhão é artificial, porque se você pega uma pessoa que ganha 5 mil por dia, ia levar 547 anos para juntar o bilhão, mas você não junta o bilhão na conta bancária, você constrói uma empresa que tem uma certa geração de caixa e outras pessoas querem comprar uma parte dela e quando elas compram 1% da empresa por um certo valor, todo o restante é reprecificado naqueles termos. Então é assim que se chega ao bilhão. E já para encerrar aqui, Thiago, eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo uma recomendação de livro, um livro que você acha que as pessoas têm que ler e também um pensamento final. Cara, eu não vou recomendar o meu livro, obviamente do meu milhão. Eu vou recomendar aqui O Investidor de Bom Senso, tá? Por quê? Não é o livro mais brilhante do mundo, mas com certeza é o melhor livro do mundo para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora. Porque ele vai te mostrar como investir de uma forma passiva vai te fazer ganhar de mais de 90% do mercado sem gastar o seu tempo, né? Então imagina, alguém que ganha 1% ao mês e investe 0 do seu tempo, alguém que ganha 1,01% ao mês e gasta 10 horas do seu mês, o que é melhor? Depende do quanto vale a sua hora, mas provavelmente 1%, né? Então acho que isso daqui é um baita livro e acho que um bom combo seria esse livro junto do livro The Little Book That Beats the Market, para quem quiser dar uma apimentada nas coisas. 2 livros incríveis. Estou falando de finanças. E um pensamento final, eu diria que todas as vezes na minha vida que eu quebrei ou que eu perdi dinheiro, foram porque eu desrespeitei um princípio simples, que é ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Todas as vezes que eu fui ganancioso, ou medroso, ou impaciente, geram prejuízos. E aí mais recente, olhando até para os erros que a gente cometeu, eu acho que o princípio que está englobado dentro desses 3 é o princípio de você ir atrás da fruta alta ao invés de ir atrás da fruta baixa. Isso aqui te faz errar o timing, te faz se expor ao risco da forma errada. Então, sempre atrás da fruta baixa e nunca, seja ganancioso, seja medroso e nem impaciente. É isso daqui que vai te fazer errar e se alguém olhar para o passado vai ver que todos os seus erros financeiros têm a ver com dessas 3 coisas, né? Geralmente ser enganado tem muito a ver com você, tá ganancioso, ou você ser impaciente, né? Você tomar uma decisão sem estudo vai te fazer perder dinheiro. Você se alavancar porque você foi ganancioso. Você não comprar quando está barato, você foi medroso. Então, geralmente, essas 3 coisas englobam tudo que eu já fiz de errado na minha vida financeira. Esse teu comentário sobre o bom senso foi bem interessante, porque eu bato muito nessa tecla, né? Eu uso como exemplo um neurocirurgião. E acabou que eu tive um aluno que era neurocirurgião que deixou um depoimento falando exatamente o que eu disse. Eu falo, para você que passa 8 horas do seu dia operando um cérebro, você vai gastar mais 1 hora por dia para olhar os seus investimentos? Ter uma gestão mais ativa ou vale mais a pena você focar mais no seu trabalho para aumentar o que você pode colocar de aporte e ter uma gestão mais passiva, tendo uma rentabilidade um pouco menor, mas sobre um capital maior, porque você está focando mais naquilo que te dá mais resultado no final das contas, principalmente no começo, é o que faz muito mais sentido. Investidor, para mim, não é o que pensa só no dinheiro, mas também na alocação do recurso mais escasso que existe, que é o tempo no final das contas. Exatamente. Thiago, muito obrigado pela presença, pela participação. Muito obrigado. Agradeço demais. E, porventura, se alguém não te conhece, que eu acho muito difícil,
Como é que as pessoas te encontram para aprender mais contigo? Cara, as pessoas podem encontrar no Instagram, no @thiago.nigro, ou aqui no YouTube como Primo Rico. Convido todos a participarem e me assistirem por lá. Bom, vamos ficando por aqui. Lembro novamente para quem chegou até esse final do vídeo que no dia 16 de agosto, no caso amanhã, eu vou estar abrindo as inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda. Então, se você não entendeu o parto que a gente está vendo aqui, tudo isso vai ser abordado ao longo do curso de maneira bem didática, passo a passo, com uma equipe de suporte respondendo 100% das suas dúvidas em até 24 horas, porque é uma meta financeira para eles. Quando eles batem essa meta, eles ganham mais e desde que criamos isso, eles nunca perderam essa remuneração. Espero ver vários de vocês lá. Thiago, novamente, muito obrigado. Agradeço a audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima.